palhaço da névoa. A cidade de Hollow Creek sempre foi envolta por uma estranha névoa nas madrugadas. Mas naquela noite, o ar parecia mais denso, pesado, como se escondesse algo vivo. Laura, exausta após um turno noturno no hospital, pegou o caminho mais curto, a estrada velha que cortava a floresta. Os faróis do carro lutavam para atravessar a névoa espessa. Árvores retorcidas pareciam braços tentando alcançar qualquer desavisado. O rádio, cheio de estática, chiava uma música infantil distorcida antes de se calar por completo. Um arrepio percorreu a espinha dela. Alguns metros adiante, a névoa clareou, revelando algo no acostamento. Um balão preto, preso a um galho baixo, balançava suavemente sem vento algum. Laura diminuiu a velocidade. Mais balões surgiram alinhados, formando uma trilha que levava para dentro da mata. Cada balão refletia a luz dos faróis, como olhos a observá-la. O instinto dizia para seguir em frente, mas a curiosidade venceu. Ela parou o carro, abriu a porta e sentiu o frio úmido da noite abraçá-la. O som abafado da floresta parecia pulsar, como se algo respirasse junto com ela. Seguindo os balões, encontrou marcas no chão. Pegadas grandes, deformadas, impressas na lama. Um rangido suave soou à frente, como madeira balançando. Um vulto surgia e desaparecia entre a névoa. Alto, magro, com algo nas mãos. Laura se aproximou mais, tentando entender. Então ela o viu. Um palhaço. Roupa rasgada, suja, tingida de um vermelho que não parecia tinta. A maquiagem borrada denunciava linhas grotescas. Um sorriso pintado se misturando a um sorriso real, exagerado, que rasgava quase até as orelhas. Ele segurava cordas cheias de balões pretos que flutuavam ao redor como sombras vivas. Laura recuou, o coração disparando. A figura inclinou a cabeça para o lado, estudando-a, como uma criança avaliando um brinquedo novo. Ele não falava, não precisava. O som da respiração ofegante sob a máscara era suficiente. Quando deu o primeiro passo em direção a ela, a névoa pareceu se mover com ele, envolvendo os dois em um casulo cinzento. Laura correu. Corria sem ver para onde, tropeçando nas raízes, o som dos passos atrás dela cada vez mais perto. Os balões, antes parados, começaram a estourar sozinhos, um a um, cada estouro ecoando como um disparo no vazio. A mata acabou, revelando uma clareira iluminada por uma luz fraca da lua. No centro, um carrossel enferrujado girava sozinho, rangendo, tocando uma melodia infantil arranhada, que parecia vir de um disco quebrado. E ali, montados nos cavalos descascados, estavam bonecos. Não eram bonecos. Eram pessoas. Corpos rígidos, vestidos como palhaços, com bocas costuradas em sorrisos eternos. Laura caiu de joelhos, engasgando com o terror. Atrás dela, passos lentos se aproximavam, acompanhados do arrastar das cordas dos balões. Uma voz rouca e grotesca soou bem perto de seu ouvido. Quer brincar? A última coisa que Laura sentiu foi a seda fria de um balão tocando sua pele antes que tudo ficasse escuro. Na manhã seguinte, a estrada estava vazia. Apenas um balão preto preso no galho mais baixo, balançando suavemente na névoa. O colecionador de olhos. Ninguém sabia ao certo quando começaram os desaparecimentos. As primeiras notícias surgiram como relatos isolados. Pessoas que simplesmente sumiam sem deixar rastros. Depois vieram as lendas. Histórias contadas por aqueles que acreditavam conhecer a verdade. No início, tudo parecia apenas boatos para assustar crianças. Mas algo nas entrelinhas deixava claro. Havia um padrão. Todos que desapareceram tinham uma coisa em comum. Foram vistos pela última vez andando sozinhos à noite, em ruas pouco iluminadas, e sempre mencionavam algo antes do desaparecimento. Uma sensação de estar sendo observados. De olhos que os seguiam no escuro. Olhos demais. A cidade não era grande, mas possuía ruas antigas, becos estreitos e vielas que pareciam saídas de outro século. Havia algo nas sombras que as luzes modernas não conseguiam apagar. Foi nesses lugares que a história do colecionador começou a ganhar forma. Diziam que era uma figura alta, sempre coberta por um manto negro, o rosto oculto sob um capuz. Ninguém sabia como era sua face, ninguém vivo pelo menos. O que se sabia é que ele carregava consigo um colar grotesco, formado por dezenas, talvez centenas, de olhos humanos pendurados em cordões, balançando suavemente como sinos de vento, refletindo qualquer luz que os tocasse. Cada um desses olhos, diziam, pertencia a alguém que teve a infelicidade de vê-lo de perto. Algumas vítimas foram encontradas, mas nunca inteiras. Seus corpos jaziam sem olhos, com buracos negros e vazios onde antes existia vida e expressão. As investigações sempre chegavam ao mesmo ponto. Nenhum sinal de luta,
Nenhuma pegada além da vítima, como se algo tivesse surgido do nada e desaparecido no ar. Conforme as histórias se espalhavam, um padrão mais sinistro emergiu. Aqueles que afirmavam ter sentido a presença do colecionador, mesmo sem tê-lo visto, começavam a sonhar com olhos. Olhos nas paredes, no teto, flutuando no ar. Sempre abertos, sempre vigiando. Às vezes acordavam com a sensação de que alguém estava bem ao lado da cama, respirando no escuro, esperando pelo momento certo. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Alguns acreditavam que era um espírito vingativo, condenado a vagar coletando os olhos daqueles que ousavam encará-lo. Outros diziam que era um homem, ou algo próximo disso, que havia feito um pacto proibido, trocando a própria alma por uma eternidade de caça. Seus olhos, corroídos pela maldição, teriam se desfeito, obrigando-o a buscar novos para ver o mundo. Não apenas 2, mas muitos. Tantos quanto fosse possível carregar. O terror aumentava com relatos perturbadores. Pessoas encontravam olhos nos lugares mais improváveis. Em escadas, sobre pias, dentro de gavetas. Olhos frescos, brilhantes, como se tivessem sido retirados instantes antes. Alguns juravam ouvir sussurros quando olhavam para eles. Palavras arrastadas, incompreensíveis, mas cheias de promessa e ameaça. Havia uma regra não escrita. Não olhe para as sombras por muito tempo. Quem mantinha o olhar fixo em lugares escuros, quem desafiava a sensação de estar sendo observado, acabava chamando a atenção dele. Porque o colecionador não caçava qualquer um. Ele caçava quem o percebia, quem se atrevia a enxergar algo além da escuridão. Era quase como um jogo. Primeiro ele deixava sinais. Reflexos estranhos em janelas, vultos no canto do olho, um tilintar suave que lembrava o som de pequenos objetos batendo entre si. Depois vinham os sonhos, cada vez mais vívidos, até que a vítima acordava e sentia que não estava sozinha. Foi numa noite de vento forte que Clara, uma mulher solitária, acostumada a longas caminhadas noturnas para limpar a mente, começou a ouvir aquele som, um ruído metálico, fraco, quase imperceptível, mas constante. Olhou em volta, e nada. Apenas ruas vazias e postes fracos. Continuou andando, mas o som persistia. Tilintar suave, pausado, como contas batendo umas nas outras. Até que viu algo. No fim da rua, perto de uma esquina, uma sombra parada, imóvel, alta demais para ser humana. Um vulto envolto por um capuz. Ela desviou os olhos rapidamente, mas já era tarde. Dizem que quando você o vê, ele já marcou você. Voltou para casa tremendo, tentou se convencer de que não havia visto nada. Mas naquela noite, os sonhos começaram. Olhos, apenas olhos, todos voltados para ela. Sentiu-os até acordada. No reflexo do espelho, no brilho do celular, nas sombras do quarto. Até que numa madrugada silenciosa, ouviu aquele tilintar novamente. Agora dentro da casa. A porta estava trancada. As janelas também. Mas o som vinha do corredor, aproximando-se devagar. Como passos acompanhados por sinos grotescos. Clara não gritou. Apenas fechou os olhos, esperando que fosse um sonho. Quando a polícia encontrou seu corpo dias depois, estava intacto. Exceto pelo vazio onde antes havia 2 olhos. O caso dela se tornou apenas mais um na lista. E a lenda, mais forte do que nunca. Alguns dizem que o colecionador está sempre por perto, à espreita, ampliando sua coleção. Cada olho retirado é um olhar eterno que o serve, que o ajuda a ver mais, caçar melhor. Ele nunca para, porque não há limite para quantos olhos alguém pode desejar. Então, da próxima vez que sentir que alguém o observa no escuro, não olhe de volta, porque se você enxergar o colecionador, ele vai querer seus olhos também. A marionete do sótão. O casarão da família sempre esteve ali, no alto da colina, com suas janelas estreitas e paredes cobertas por trepadeiras secas. Era uma daquelas casas que pareciam carregar segredos nos alicerces, respirando pelas frestas do assoalho. Ana nunca gostou do lugar, mas depois da morte da avó, herdá-lo foi inevitável. Não havia outro parente para disputar a herança, e ela acreditou que vender a casa seria rápido. Mas, ao cruzar a porta principal naquela tarde chuvosa, sentiu algo que não podia explicar. O ar era espesso, impregnado com um cheiro agridoce, como madeira molhada misturada à ferrugem. Cada degrau da escada rangia como ossos velhos sendo forçados a se mover. O inventário listava móveis antigos, roupas empoeiradas, baús e, curiosamente, um item chamado marionete do sótão. Ana achou estranho, mas não deu importância, até lembrar que nunca subira ao sótão quando criança. A avó sempre dizia que era um lugar para coisas mortas, e a frase ecoou na cabeça dela com um desconforto que não conseguia ignorar. Naquela noite, com a tempestade cortando o céu, decidiu explorar. Encontrou a corda para puxar a escada retrátil e,
Com um estalo seco, a abertura revelou um buraco escuro. Subiu lentamente, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O sótão parecia um museu do esquecimento. Móveis quebrados, malas antigas, bonecas sem olhos. E lá, no canto mais distante, estava ela, a marionete. Tinha o corpo de madeira, mas os fios estavam cortados e pendiam frouxos, como nervos arrancados. O rosto era pintado com um sorriso largo demais, e algo nos dentes chamava a atenção. Não eram de madeira. Eram humanos, amarelados, alguns rachados, como se tivessem sido arrancados à força. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Quando pegou a boneca, sentiu que estava quente, como se alguém tivesse acabado de segurá-la. Um som baixo, parecido com um suspiro, escapou da boca da marionete, ou pelo menos foi isso que ela pensou ter ouvido. Assustou-se, mas decidiu levar a peça para baixo. Talvez pudesse vendê-la como relíquia. Naquela noite não conseguiu dormir. Cada estalo da casa parecia um passo no corredor. Às 3 da manhã, ouviu um som suave vindo da sala. Levantou e, com as pernas trêmulas, encontrou a marionete sentada no sofá. Ela não a deixara ali. Os fios cortados agora pareciam mais curtos, como se tivessem sido mastigados. O sorriso era mais largo do que antes. E os dentes? Havia um a mais. Ana levou a mão à boca, sentindo a falta de algo. Um dente molhado e ensanguentado estava no tapete, bem diante da marionete. Ana gritou. Correu para trancar-se no quarto, mas o som de madeira arranhando o chão começou a subir as escadas. O rangido ritmado lembrava um boneco sendo arrastado por pernas quebradas. Tentou ligar para alguém, mas o celular estava morto, sem bateria. Então percebeu algo ainda mais horrível. Na parede do quarto, onde antes não havia nada, agora estavam marcadas palavras em letras tortas, riscadas como por unhas. Você me comanda agora. A maçaneta girou lentamente. Ana empurrou um móvel contra a porta, mas o arranhar aumentou, acompanhado de risadinhas agudas. Quando a madeira da porta se partiu, ela viu a marionete parada no vão, a cabeça pendendo para o lado, os dentes brilhando com saliva fresca. De repente, os fios cortados se moveram sozinhos, como serpentes, envolvendo os pulsos e tornozelos dela. Quanto mais lutava, mais eles apertavam, entrando sob a pele, queimando como ferro quente. A voz veio então, não da boca, mas do corpo inteiro do boneco, como se a madeira falasse. Você não sabe o que é estar preso, mas vai aprender. A dor foi insuportável quando sentiu algo perfurar sua boca. Os fios arrancavam dentes um a um, levando-os para a marionete, que os encaixava no próprio sorriso. No último lampejo de consciência, Ana percebeu que já não sentia os braços, nem as pernas. Sua pele endurecia, seus ossos tornavam-se ocos. Horas depois, quando a tempestade cessou, no sofá da sala estavam duas marionetes. Uma sorria com dentes humanos, a outra com fios intactos, aguardando pacientemente o próximo dono. E no sótão, a caixa antiga voltou a se fechar sozinha. Gravado na tampa em letras vermelhas. Aquele que me encontra me obedece. O garoto da parede. Quando Bianca herdou a antiga casa dos avós, achou que seria um recomeço perfeito. Depois do divórcio, tudo o que queria era paz. A casa ficava no interior, isolada, cercada por árvores altas. Era velha, mas sólida, e carregava um charme decadente que a fez acreditar que bastariam algumas reformas para transformá-la em um lar acolhedor. A primeira noite foi silenciosa demais. Não havia vizinhos próximos, apenas o som distante dos grilos e o estalar da madeira antiga com o frio. Bianca passou horas andando pelos corredores estreitos, notando as rachaduras nas paredes, as manchas de umidade e as portas que rangiam com o toque mais leve. O cheiro de mofo impregnava cada canto, como se a casa estivesse viva e respirasse aquela decadência. Ao subir as escadas, algo lhe chamou a atenção. No corredor do segundo andar, havia um quarto que não estava no mapa da planta original que o advogado lhe entregara. A porta era estreita, pintada com uma camada grossa e irregular de tinta cinza, como se alguém tivesse tentado escondê-la. Bianca girou a maçaneta, mas a fechadura estava emperrada. Suspirou, fez uma anotação mental para chamar um chaveiro e foi dormir. Às 3 da manhã, ela acordou com um barulho estranho. Um som suave, quase como unhas arranhando madeira. Sentou-se na cama, ouvindo o coração acelerar. O ruído vinha do andar de cima. Ou, talvez, da parede atrás dela. Aproximou o ouvido e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma voz fraca, infantil, sussurrando. Bianca! Ela gelou. Devia estar sonhando. Levantou-se, acendeu a luz, e não havia nada além do silêncio pesado. Tentou se convencer de que era cansaço, mas o sono não voltou.
No dia seguinte, explorou mais a casa. Descobriu jornais antigos no porão, com datas de mais de 50 anos atrás. Uma manchete chamou sua atenção. Família desaparece misteriosamente em antiga propriedade rural. A reportagem citava uma criança entre as vítimas. Um menino de 8 anos chamado Elias. Não houve pistas nem corpos encontrados. Apenas sumiram. Naquela noite, Bianca ouviu novamente. Desta vez, a voz estava mais nítida, como se estivesse dentro do quarto. Quer brincar comigo, Bianca? Ela pulou da cama, tremendo. Procurou com os olhos, mas não havia ninguém. Só as paredes frias, descascadas, como se algo quisesse sair de dentro delas. Então, notou algo novo. Uma rachadura se alargava bem ao lado da porta, e dela escorria uma poeira fina, branca. O som recomeçou, não apenas voz, mas passos leves, correndo atrás das paredes. O coração de Bianca martelava. Agarrou o celular e ligou para uma amiga, mas a ligação caiu. Quando tentou de novo, ouviu estática. E no meio dela, um sussurro. Por que você não abre a porta, Bianca? Estou esperando. A porta cinza, aquela do corredor. Contra todo o instinto, subiu as escadas. Cada degrau rangia como ossos quebrando. O ar estava denso, quase podre. A porta parecia mais escura do que antes, como se sugasse a luz fraca do corredor. Sem saber de onde tirava coragem, Bianca forçou a maçaneta. A madeira gemeu, e um estalo ecoou pela casa inteira. Quando finalmente abriu, sentiu um bafo gelado atingir seu rosto. O quarto era minúsculo, sem janelas, com paredes cobertas de arranhões e marcas infantis, como desenhos feitos com unhas. Bonecos sem olhos estavam jogados pelo chão, e no centro havia uma cadeira virada para a parede. Bianca se aproximou, hipnotizada, virou a cadeira lentamente e engoliu um grito. Sentado ali, imóvel, estava um garoto pálido com a pele rachada, como se fosse parte da parede. Seus olhos eram 2 buracos negros, fundos e sem brilho, sugando tudo ao redor. Ele sorriu, mostrando dentes acinzentados, quebrados. Agora podemos brincar. Antes que Bianca pudesse reagir, algo frio agarrou seu pulso. Olhou para baixo. Braços finos saíam das paredes, dezenas deles puxando-a. Ela gritou, lutou, mas a parede parecia ter vida, engolindo-a aos poucos. O garoto se levantou, cada movimento rangendo como madeira podre. Você vai ficar comigo para sempre, como todos os outros. O mundo ficou escuro. Bianca tentou respirar, mas tudo que sentiu foi o sabor amargo da poeira entrando em seus pulmões. A última coisa que viu foram olhos. Muitos olhos abrindo-se dentro da parede, observando, famintos. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Apenas uma nova rachadura se estendia pelo quarto da porta cinza, e se olhasse bem, podia-se ver uma marca de mão, desesperada, tentando sair. A voz infantil ecoou pelo vazio. Quem será o próximo a brincar? A boneca de porcelana macabra. A primeira vez que Clara viu a boneca, ela estava esquecida no fundo de uma prateleira empoeirada de um antiquário no centro da cidade. O lugar cheirava a mofo e ferrugem, e a luz parecia lutar para atravessar as janelas cobertas de pó. Clara não era colecionadora, mas sempre gostou de coisas antigas. Sentiu-se estranhamente atraída por aquela boneca, tão fora de lugar, cercada por móveis robustos e retratos desbotados. A boneca tinha um vestido de renda amarelada, manchado pelo tempo, e um rosto de porcelana coberto por rachaduras finas que pareciam veias. Mas foram os olhos que prenderam Clara. 2 globos de vidro levemente opacos, com pequenas manchas avermelhadas que lembravam sangue seco, fixos nela como se pudessem atravessar sua alma. O vendedor, um homem magro de sorriso falso, percebeu seu interesse. Uma peça rara, disse. Pertenceu a uma menina de família nobre muitos anos atrás. Morreu cedo, tragicamente. Alguns dizem que a boneca era sua favorita. Clara riu, nervosa. Histórias de antiquário sempre soavam ensaiadas para vender mais caro, mas algo nela sussurrou que aquela boneca queria ir com ela. Contra qualquer senso lógico, comprou a peça. Ao chegar em casa, colocou a boneca sobre a cômoda do quarto. Enquanto limpava o pó, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A luz parecia estranhamente mais fraca, mesmo com a lâmpada acesa. Os olhos de vidro refletiam a claridade de forma antinatural, quase como se brilhassem sozinhos. Clara riu da própria imaginação e foi dormir. Às 3 da manhã, um barulho a despertou. Um som agudo, como o arranhar de unha na madeira. Olhou ao redor, com os olhos ainda pesados de sono. A boneca não estava mais na cômoda. Seu coração disparou. Vasculhou o quarto e a encontrou no chão, perto da porta, deitada de lado, o rosto rachado voltado para ela. Clara tentou se convencer de que a boneca havia caído sozinha,
Mas o cômodo estava fechado, sem corrente de ar. Pegou a boneca com mãos trêmulas e a colocou de volta. Antes de se deitar novamente, notou algo estranho. As manchas vermelhas nos olhos pareciam mais escuras, quase frescas. Clara passou o dia fora, tentando ignorar a sensação incômoda. Quando voltou, o quarto estava gelado, mesmo com o verão sufocante lá fora. A boneca estava na mesma posição, mas seu vestido estava levemente úmido, como se tivesse sido lavado recentemente. Clara tocou a renda, fria como gelo. Ao se deitar, sonhou com uma menina pálida, de cabelos negros e pele tão clara que parecia porcelana. A criança segurava a boneca nos braços e repetia num sussurro arrastado. Quer brincar comigo? Clara acordou suando, o coração disparado. Virou-se para a cômoda, e a boneca não estava lá. A encontrou sentada na beirada da cama, com a cabeça levemente inclinada, como quem observa. A luz do abajur tremeluzia, e por um instante jurou ver os olhos de vidro se moverem. Clara decidiu se livrar da boneca. Pegou uma caixa, embrulhou-a em lençóis e a levou até o carro. Dirigiu até um terreno baldio fora da cidade e a enterrou. Voltou para casa aliviada, acreditando que tudo havia acabado. Mas, quando abriu a porta do quarto, sentiu o mundo girar. A boneca estava sobre a cama, sentada, com o vestido limpo, o rosto menos rachado, e as manchas vermelhas nos olhos tinham se espalhado, formando quase um círculo perfeito. O telefone tocou. Era uma ligação sem identificador. Tremendo, atendeu. Do outro lado, uma voz infantil, doce, perguntou. Você vai brincar? Comigo, não vai? Antes que pudesse reagir, sentiu algo tocar sua perna. Olhou para baixo e viu pequenas mãos pálidas saindo debaixo da cama, agarrando seus tornozelos com força impossível. Clara caiu no chão, gritando, mas ninguém a ouviu. A última coisa que viu foram 2 olhos de vidro brilhando no escuro, cada vez mais próximos. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam a porta aberta e a casa silenciosa. Encontraram o quarto vazio, exceto pela boneca sentada na cômoda, agora com o vestido impecável e um sorriso sutil no rosto rachado. Seus olhos estavam diferentes, mais vivos, com um brilho cruel. No canto do espelho, escrita com algo vermelho, estava a frase: "Eu só queria brincar."